Olá pessoal, bom dia. Vamos aprender nessa aula sobre a notação científica. O que é a notação científica? Foi um meio desenvolvido para escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais resumida, mais concisa. Mas pode ser utilizado em qualquer número real. Vou começar com um número menor primeiro. Observe aí, por exemplo, número 100. Número 100. A notação científica é o seguinte, ó, você deve deslocar a vírgula do número de tal forma que a parte inteira seja 1 ou maior que 1 e menor que 10. Certo? Então veja bem, o número 100, a vírgula dele é aqui, depois do zero, né? Eu vou deslocar duas casas para a esquerda. O número vai ficar assim, ó, 1,0. Agora eu tenho que multiplicar por uma potência de base 10 com qual expoente? Veja bem, 1 vezes 10 elevado a quanto que vai dar 100? Não é elevado ao quadrado, porque 10 ao quadrado não é 100, vezes 1 igual a 100. Então essa notação é chamada notação científica. A parte inteira do número deve estar entre 1 e 100, pode ser igual a 1 também, viu? Igual a 1, maior que 1, menor que 10. Aí você multiplica por uma potência de base 10 com expoente conveniente. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o número 1 centésimo, ó, 1 centésimo, e vou deslocar a vírgula de tal maneira que a parte inteira seja 1 ou maior que 1 e menor que 10. Então aqui eu tenho deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então vai ficar 1,0 vezes 10. 10 elevado a quanto? Ora, 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque quando eu pegar esse número 1 vezes 10 elevado a menos 2, por causa do expoente menos 2, eu sei que eu tenho que andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Aí do 1 vai ficar, conta uma, duas, vira 1 centésimo. Então essa aí é a notação científica do número 1 centésimo. E você pode fazer com qualquer número. Por exemplo, 32.920. Escrever esse número em notação científica. Então eu vou deslocar a vírgula está aqui. Eu vou deslocar a vírgula até o 3, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou deslocar a vírgula. Essa parte inteira do número, ela é 3, ou seja, maior ou igual a 1 e menor que 10. Vezes 10 elevado a quanto? Ora, quando eu pegar o número 3,2, ó, 3,2, que eu quiser chegar nesse aqui, 32.920, o que eu vou ter que fazer? Eu não vou ter que deslocar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então 10 elevado a 4 positivo. Então o número 3,2 vezes 10 elevado a 4 é a notação científica do número 32.920. Não é interessante? E assim por diante. Quando o número é muito grande, aí fica... Veja bem, eu vou fazer aqui um problema para você ver, ó. O raio da Terra, o raio do planeta Terra, ele tem um valor bem próximo de 6.371 quilômetros. É o raio médio da Terra. Eu quero calcular a área da superfície do planeta Terra. A área da superfície de uma esfera, considerando a Terra uma esfera, é 4π vezes o raio ao quadrado. A área da superfície de uma esfera, no caso a Terra. Então, essa área fica assim, ó. 4 da fórmula vezes o valor de π, aproximadamente 3,14, vezes o raio 6.371 ao quadrado. Essa continha
ela vai dar o seguinte número. Vai dar 509.805.890,96 quilômetros quadrados. Ou seja, a área da superfície terrestre é quase 510, olha bem, 509.805.890. É quase 510 milhões, você está vendo? 509, o próximo algarismo já é quase zero, quase passando para 98, 99 e 100. Quase 510 milhões de quilômetros. Então nós podemos escrever isso o quê? 510 aproximado milhões de quilômetros quadrados. 510 milhões de quilômetros quadrados. Agora vamos escrever em notação científica. Eu vou deslocar a vírgula que está aqui para cá, 5,1. Por quê? Porque a parte inteira, te lembrando, tem que ser maior que ou igual a 1 e menor que 10. Então vai ficar 5,1 vezes 10 elevado a quanto? Veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 10 elevado a 8 quilômetros quadrados. A área da superfície terrestre escrita em notação científica. Não é interessante? Observa que a escrita do número fica bem mais resumida, mais concisa. Então, quando eu pegar esse número, 5,1 vezes 10 elevado a 8, eu sei que eu tenho que deslocar a vírgula 8 casas para a direita, porque o expoente é positivo. Olha lá, 5,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 510 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente a superfície da Terra, a área da superfície terrestre. O que esse número significa? Imagine que a gente divida a superfície da Terra em quadrados, quadrados de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Pode imaginar um quadradinho desse? Um quadradinho que tem 1 quilômetro de lado, 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. Isso significa que sobre a superfície terrestre nós podemos ter 510 milhões de quadrados desse. Não é bastante coisa? É apenas um fato curioso, interessante que eu estou citando aqui. 510 milhões de quilômetros quadrados significa 510 milhões de lotes de quadrados de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Certo? Não é interessante? Ah, é bastante interessante. Veja aqui um outro número. Por exemplo, o número dizem os astrofísicos que na nossa galáxia Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Imagina? Não dá para imaginar, né? Na nossa galáxia Via Láctea, aproximadamente 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões de estrelas. Como é que escreve isso em notação científica? A vírgula está aqui. Eu vou deslocar para o 1. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, 1,0 vezes 10 elevado a 11 estrelas. Que significa o quê? 100 bilhões de estrelas. Veja aí a notação científica. 1 vezes 10 elevado a 11. Quando eu for, se eu quiser desenvolver esse número, eu vou ter que deslocar a vírgula o quê? 11 casas para a direita, para ela chegar aqui de novo.
certo? Pessoal, é isso aí. Na próxima aula eu vou voltar, porque o tempo está acabando, viu? Aí eu trago mais sobre notação científica. Obrigado, até a próxima aula.